Olá, queridos. Vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, Evangelho de Lucas, e para que a gente entenda melhor a mensagem de Jesus e a obra maravilhosa do Espírito Santo, eu quero te trazer um panorama muito resumidamente de como era a vida naquela época em que Jesus nasceu. Esses estudos, esses elementos históricos vão nos trazer muito melhor a compreensão do que Jesus fazia e como ele confrontava muitas vezes os fariseus. Bem, a Palestina era muito menor que, por exemplo, o estado do Espírito Santo aqui no Brasil. Entre a Ásia e a África, ela ficava como que no meio, uma ponte entre os dois. César Augusto era o imperador romano. A Roma dominava quase sobre todo o território. E as pessoas tinham muita influência naquela época sobre filosofias, pensamento, cultura e arte da cultura helenista, grega, tanto que o idioma grego era falado na maior parte daquele território. E isso trazia grandes conflitos para a vida cristã, porque a cultura helenista era muito diferente, era pluralista, eles adoravam vários deuses, então isso trazia problemas. Herodes era já o rei da Judéia, governava sobre a Samaria, Idumeia, Galileia, Pérea e várias regiões da Palestina. A população naquela época gerava em torno de 500 a 700 mil pessoas, a Palestina toda. E, porém, em alguns lugares que Jesus se destacou, que foi Jerusalém, 50 mil pessoas. Na época das festas, chegava a 250 mil pessoas. Belém, 1.000 pessoas. Nazaré, 200 a 500 pessoas. Cafarnaum, 600 a 1.500 pessoas. Eram cidades menores ao redor ali de Jerusalém. Bem, a estrutura política era de domínio romano e Roma então dominava sobre a justiça, sobre a ordem política e recebia impostos. Herodes também recebia impostos da comunidade judaica. Herodes foi aquele que restaurou de forma esplendorosa o templo. Porém, 4 anos depois que nasceu Jesus, ele morre e deixa então de herança para os seus 3 filhos toda a Palestina. Então, Arquelau, que ficou com a Judéia, Idumeia e Samaria, Antipas, que ficou com Galileia e Pérea, que onde mais Jesus se destacou, e Filipe, que ficou com outras províncias. Existia também, entre a comunidade judaica, o Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia de homens, 71 membros, que quem presidia era o sumo sacerdote, normalmente um saduceu, e nós vamos falar mais sobre esses grupos, no próximo vídeo. Então eles eram saduceus, tinham anciãos, tinham os escribas, que escreviam as escrituras, reescreviam as escrituras, e normalmente eram os fariseus, que eram muito conhecedores da lei de Moisés e dos escritos. O Sinédrio, politicamente, ele era como uma corte suprema. Ele legislava leis sobre a comunidade judaica. Aspectos religiosos, políticos, econômicos, sociais, civis, e ele administrava os impostos que eles recebiam também no templo. O Sinédrio também possuía uma guarda própria. Mas de todas essas leis, a única lei que o Sinédrio não poderia dar era a ordem de pena de morte. Isso só era competência de Roma, do Império Romano. Por isso, então, que o sumo sacerdote naquela época de Jesus leva Jesus até Pilatos, que governava a Palestina, para que ele desse então a pena de morte e crucificasse a Jesus Cristo. As religiões, como disse, tinham forte influência do pluralismo helenístico e também romano. Roma também adorava os seus deuses, também tinha suas práticas, seus rituais, suas magias. Então imagina o quanto não havia de conflito entre todos esses 3 povos ali transitando na Palestina. Nas cidades menores, quem atuava muito
nas resoluções desses conflitos e seguia muito a lei dada pelo Sinédrio, eram as sinagogas, que eram lugares menores, onde as pessoas se reuniam para adorar, salmodiar a Deus e ler as Escrituras aos mais jovens, para que os homens também pregassem as Escrituras uns para os outros. E ali na sinagoga existiam os rabis, que normalmente eram mestres das Escrituras e administravam os conflitos familiares e sociais de cada região. Além disso, todas as famílias cultivavam a tradição de repetir as histórias de geração em geração. Os pais repetiam as histórias para que isso inculcasse na cabeça dos mais jovens, eles decorassem verdadeiramente as Escrituras. O Templo de Jerusalém era então o centro da vida deles, onde eles se concentravam para irem adorar a Deus, fazer os sacrifícios. Eles iam para Jerusalém nos tempos das festas de Páscoa, Pentecostes, Rosh Hashanah, Tabernáculo, Chanukah, Purim. Então toda a comunidade ia até o centro. E eles eram trabalhadores como agricultores, pescadores, artesãos de couro, de tecido, de metal, de madeira. Eram comerciantes, tinham homens conhecedores da medicina, tinham homens construtores de casas, de estradas, escavações. Enfim, toda a Palestina tinha esse fluxo da comunidade judaica que respeitava não só o Sinédrio, as leis, eles adoravam ao Senhor nas sinagogas, onde eles aprendiam as Escrituras, e eles também estavam sob o jugo dos romanos, a guarda romana e a guarda do Sinédrio. E então surgiram algumas facções políticas que representavam só 5% dessa população, mas eram os que conflitavam muito com todas essas culturas e haviam conflitos bárbaros até e conflitos armados que partiam do grupo dos zelotes, que nós vamos falar mais para frente, mas tinham os saduceus, que eram os grandes conhecedores da lei, os fariseus, os escribas, os essênios, que nós vamos falar também, e os publicanos. Então isso eu te encontro no próximo vídeo para falarmos dessa classe política. Espero que eu tenha te ajudado. Deus te abençoe.